Voltamos a apresentar a Voz Batista em Quebrangulo. Ok, nós estamos de volta nessa noite para uma palavra de Deus para a sua vida. E hoje nós veremos um dos símbolos do Espírito Santo. Nós o veremos como água. A Bíblia fala em João capítulo 7, do verso 37 ao 39, essas palavras é do nosso Mestre e Salvador, Senhor Jesus. Ele diz: ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Meus irmãos, o Espírito Santo, já vimos aqui na introdução do programa, que era uma promessa de Jesus. O Consolador, o Paráclito, o assistente, o advogado. E ele veio. Mas aqui em João 7, antes do texto que lemos, Jesus está dizendo que dentro dele correria um rio de água viva, de todos aqueles que recebessem o Espírito Santo, e que não teria mais sede. E o que é a água? Vamos primeiro, ela é um dos elementos vitais para a vida. Sem água não há vida. As árvores não conseguem sobreviver, os animais não conseguem sobreviver, você não consegue sobreviver. É tão importante a água que eu aprendi em biologia que o corpo humano é formado de 70% de água. Um adulto tem, em média, 3 a 5 litros de sangue, só sangue. Meu irmão, a importância da água. Então, o Espírito Santo como água, ele refresca e mata a sede. A gente pode ver isso lá em Salmo 23, versículo 2, parte B, e versículo 3, a parte A. A Bíblia diz: guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Tem hora que a gente está se sentindo num deserto, perplexo, abatido, desanimado, quase que desesperado. E aí o Espírito vem e refrigera, refresca, nos leva a águas tranquilas, refrigera a nossa alma. Por isso, querido, querida, a importância do Espírito Santo na vida da igreja. Davi sabia que as águas mansas do Espírito refrigerava sua vida, refrigerava a vida das ovelhas no pasto. Nós estamos no pasto, que é a palavra de Deus, e essa palavra, através do Espírito de Deus, nos conduz às águas mansas, tranquilas, para refrigerar a nossa vida. Também diz o Salmo 42, os versos 1 e 2, como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? Se o Espírito Santo de Deus, como água, mata a sede, refrigera a alma do crente, nós, os cristãos, a igreja, o povo de Deus, deve ter sede do Espírito Santo e, para isso, deve buscar matar esta sede. Eu, certa feita, disse na igreja: eu não sei como uma pessoa consegue sobreviver sem beber água espiritual. Gente que não lê a Bíblia, gente que não ora, gente que não vai à igreja. E alguns ainda dizem assim: eu não estou na igreja, mas eu estou com Deus. Tá não, meu irmão, sinto muito te dizer essa verdade.
casa de oração é a casa de Deus. E a gente precisa buscar. A igreja precisa buscar matar a sede. Aonde, irmãos? Mergulhando nas águas de Deus, nas águas do Espírito. Paulo diz: não vos embriagueis com o vinho, onde há contenda e dissolução, luta, peita, desgraça, facção, divisão, confusão. Mas enchei-vos do Espírito Santo, encha-se das águas de Deus. Busque mergulhar em Deus. Mergulhe nas águas do Espírito de Deus. Esse ano é mais um ano que eu pus no meu coração ler a Bíblia inteira mais uma vez. Já perdi a conta. E você pensa que é para me amostrar, para dizer que sou mais crente que os outros? Não, é para alimentar de Deus. É para a minha vida espiritual, para eu matar a minha sede de Deus. A palavra de Deus é o meu alimento e é nele, nela, na palavra de Deus, no Espírito de Deus, que eu me alimento cada dia. Se eu não fizer isso, eu morro. Eu fico nanico na fé. Fico fraco na fé. Você já leu a Bíblia toda? Basta ler 4 capítulos por dia. Antes do final do ano você termina. Se você ler 5, menos ainda. O ano passado eu terminei no meio do ano. Mas a segunda lição do Espírito Santo como água é que a água faz brotar as árvores e a erva. Jó 14, do verso 7 ao 9, tem uma palavra fantástica. Olha o que é que diz. Porque há esperança para a árvore que for cortada, ainda torne a brotar e que não cessem os seus ramos, ainda que envelheça sua raiz na terra e morra o seu tronco no pó, contudo, ao cheiro das águas, brotará e lançará ramos como uma planta nova. Ah, meus irmãos, eu e você éramos essas árvores com as raízes cortadas, seco, morrendo no pecado. E aí, ao recebermos o Espírito de Deus, esse rio de vida que habita dentro de nós, nós nos tornamos árvores novas, ramos novos, brotos novos, frutos novos. Oh, que aleluia! Glória a Deus! A minha oração é que o Espírito de Deus faça você renascer, você que está cortado, seco, sem vida. Receba a água do Espírito de Deus nessa noite. Mas a água do Espírito de Deus, a água nos limpa, nos purifica. Isto é santificação. Jesus disse aos discípulos que eles não precisavam mais, porque já estavam limpos pela palavra, pelo Espírito. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa! O Espírito Santo nos lava com suas águas. 1 Coríntios 6,11 diz: e tais fosse algum de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ah, meus irmãos, as águas nos purifica, nos limpa, o sangue de Jesus, o Espírito de Deus a cada dia nos santifica, porque sem Ele nós não andaríamos um palmo na vida. Ah, meu irmão, o Espírito de Deus é água limpa que nos purifica. Aleluia! Deixa o Espírito de Deus te lavar com as suas águas. Nós éramos estavam com a vida suja. E aí vem o Espírito de Deus com as suas águas purificadoras nos lava. Mas o Espírito de Deus como água, as águas do Espírito Santo nos fertiliza e nos reverdece nos desertos da vida. O profeta Isaías, no capítulo 44, nos versos 3 e 4, ele diz: porque derramarei água sobre o sedento e correntes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. E brotarão como a erva, como os salgueiros junto às correntes das águas. É uma promessa de Deus que se cumpre em nós quando o Espírito de Deus se apossou de nós. Na nossa conversão. Para com essa conversa por aí, que as pessoas dizem que algumas igrejas, algumas crentes não têm o Espírito Santo.
Ora, nós fomos selados desde o dia da promessa. Ele passou a habitar dentro de nós. Agora, revestimento de poder, dons é outra história, tá? Mas nós temos o Espírito de Deus. Lá no capítulo 58 de Isaías, no verso 11, o texto diz: o Senhor te guiará continuamente e te fartará até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Águas de Deus, águas do Espírito de Deus. É o Espírito Santo, querido, que nos reverdece, que nos refrigera, que mata a nossa sede espiritual pela sua palavra, pela sua revelação, pelo louvor, pela adoração, pela oração. E aí eu pergunto para você nessa noite, como vai as águas de Deus na sua vida? O profeta Ezequiel escreveu no capítulo 47, do verso 1 ao verso 5, olha, depois disso me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam umas águas por debaixo do limiar do templo para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas desciam pelo lado meridional do templo, ao sul do altar. Então me levou para fora do caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho da porta oriental, e eis que corriam umas águas pelo lado meridional. E saindo o homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. De novo mediu 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Ainda mediu mais 1000 e era um rio que eu não podia atravessar, pois as águas tinham crescido, águas para nelas nadar, um rio pelo qual não se podia passar o val. Ah, meu irmão, esse é o Espírito de Deus, as águas. E essas águas são de graça. Mergulhe no rio de Deus. Não somente até os tornozelos, aos joelhos, aos lombos, mas mergulhe em Deus, querido. E esta água é de graça. O profeta Isaías escreveu lá no capítulo 55, no verso 1, ó vós todos que têm sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde e comprai de graça. Assim como não vivemos sem o vento, e o fogo, a terra, o alimento, da mesma forma, não vivemos sem a água. E a minha oração é que as águas de Deus nunca lhe faltem. Que você nunca entristeça, nem faça com que o Espírito do Senhor saia de você. Porque ele sai. A Bíblia diz lá que o diabo, o espírito imundo, sai a rodear a terra para procurar se há alguma casa vazia, ornamentada para ele. E ele volta à vida do crente e chega lá, vê a casa varrida e ornamentada, ou seja, preparada não para o espírito, vazia de Deus e cheia de coisas erradas. O que é que o diabo faz? O espírito mal faz? Volta, vai buscar mais 7 e entra e toma conta daquela casa. E a Bíblia diz que o estado dessa pessoa ficou pior do que o primeiro estágio. Como vai sua vida espiritual, querido? Como vai sua experiência com o Espírito Santo? Quem tem conduzido, matado a sua sede, refrigerado a sua alma, feito você reverdecer nos desertos da vida, cuidado de você, matado sua sede, alimentado você de fato como um cristão. Pense nisso, reflita nessa palavra. Eu quero orar por você nessa noite. Quem sabe você está precisando de um avivamento espiritual, de um visitar do Espírito de Deus, de um derramar das águas de Deus na sua vida. Pai, eu quero orar pela vida da tua igreja nessa noite, pela minha vida, pela vida dos irmãos que ouviram esta palavra, que ouviram esse programa, ou que ouvirão lá quando eu postar nas páginas sociais, Pai. Que o Senhor nessa noite derrame das tuas águas sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor. Enche-nos do teu Espírito Santo. Mata, Senhor, a nossa sede do Senhor. Ó Deus, nos ajuda, nos tira ou nos refrigera nesses desertos da vida, Senhor. Alegra esse homem, essa mulher triste, essa família, quem sabe lutada, consola, ó Deus, assiste, meu Pai. Refrigera esta vida, renova, restaura, derrama, Senhor, dos teus dons
da tua graça, do teu favor, da tua bondade, da tua misericórdia. Leva-nos, ó Deus, às águas tranquilas. Refrigera, ó Deus, nesta noite as almas sofridas, quebradas, entristecidas, enfraquecidas. Renova-nos, ó Deus, pelo poder do teu Espírito nessa noite. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Pois é, irmãos, nós vamos ficando por aqui.